Olá, moçada, estamos aí. Aulinha de Química, professor Dalton, Química. Acabamos de ter uma fantástica aula de Física agora com o professor Elton, que continua conosco aqui, nos ajudando, dando uns pitacos aqui que favorece e ajuda muito. Valeu. E a professora Wanda, que enriquece também nossa aula com as colocações biológicas dela. Então vamos lá, o que nós temos hoje? Hoje nós temos 3 questõezinhas, vamos ver se dá tempo de fazer as 3 questõezinhas, mas nós vamos trabalhar com um assunto bem importante, tá? Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje, vamos lá, vamos na tela ali já, ver o que nós vamos conversar. Tratamento de água. Tratamento de água, uma questãozinha, forças intermoleculares. Forças intermoleculares é uma parte clássica, Essa parte da força intermolecular é que eu vou trabalhar legal com você, te explicando bem, porque praticamente todo ano tem. E a famosa combustão. Né, a famosa combustão. Combustão, leia-se aqui como queima, tá? Por favor, não confunda. Eu gosto de combustão. Não confunda com outro tipo de combustão, tá? Estamos falando da queima, quimicamente falando, tá? Então, o que nós pretendemos hoje? Dar uma dica com relação a certos conceitos de química, como sempre nós estamos fazendo, pegando as questões. Hoje nós vamos trabalhar com uma questãozinha bem clássica, como eu já mencionei. Então, vamos começar, vamos parar de enrolar, vamos trabalhar. Primeira questão. Veja, aqui já aparece uma foto bem característica, né? Bem característica. Agora você veja a adaptação desses animais aqui, ó. Ué, tem uns animais ali, tem umas aves ali, tá? Tem umas aves. Veja a adaptação do coitado pro meio, tá? O meio que está cheio de lixo, tem pedaço de sofá, tem um monte de coisa jogada ali. Quem é que jogou? O ser humano. Então, aquela velha história, né? Nós degradamos e depois nós ficamos correndo atrás para recuperar. Então, nós temos que fazer tratamento de água. Então, vamos lá, questãozinha 52. Frisando contigo, nós estamos, prova do Enem 2011, caderno azul oficial, tá? Então, prova oficial, Enem 2011, questão 52. Então, vamos ler aí, ó. Está escrito ali. Belém é cercada por 39 ilhas. Então, se você é de Belém, você conhece muito bem do que nós estamos falando aqui. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. Por que será, né? O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Então, a água potável é uma água própria para consumo. Mas, como não há disponibilidade de uma água tratada, digamos assim, ele é obrigado a consumir a água do rio. E se o rio tiver uma pequena semelhança com aquela foto anterior ali, coitado desse ribeirinho, tá? Coitado desse ribeirinho. Então, ele está comentando isso, tá? Tudo bem. E daí? O que ele quer que você analise? O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é. Então veja, o que ele quer na realidade é o seguinte, que você atenue os problemas de saúde causados por micro-organismos que vão estar na água daquele rio. Então ele vai utilizar a água do rio, o que vai acontecer? Junto nessa água do rio, de brinde vem micro-organismos. De brinde? Não precisa pagar nada, não precisa pagar nada. Vem os micro-organismos. E, claro, normalmente existem micro-organismos? Normalmente existem, mas vários serão patogênicos. Esse é o que é o grande problema. Então, vou fazer um tratamento dessa água. Aí ele propõe vários procedimentos, tá? Procedimento. Ele quer o adequado. Então, veja o seguinte, eu vou fazer uma filtração. Letra A, ele está propondo filtração. Letra B, cloração. Letra C, coagulação. Letra D, fluoretação. E letra E, decantação. Mas Dalton, eu não conheço muito bem esses termos que aparecem aqui. Vem comigo aqui, ó. Você tem que tomar cuidado muito com termos, tá? Porque às vezes você até conhece certas técnicas que você já viu, você já estudou, mas ele às vezes coloca alguns termos que não são tão usuais. Aqui não, que nem tanto, que ele está usando termos comuns. Mas às vezes acontece isso. Ele coloca um termo um pouquinho exótico para você e de repente um conteúdo que você sabe, você deixa de resolver ou deixa de responder a questão exatamente por isso. Então aí que está aquela questão que nós frisamos para você. Procure arranjar um livro de referência. Procure numa biblioteca qualquer, não sei se você de repente até tem em casa,
um livro de referência. Para quê? Para você estar sempre consultando. E se você puder consultar mais de um livro, melhor ainda. Por quê? Porque daí você vai encontrar termos diferentes para a mesma situação. Isso é fundamental para ter um vocabulário ficar bom. E daí você está falando em termos diferentes, né? Nessa questão mesmo e na anotação que você fez, por exemplo, né? Você frisou micro-organismos com um O só e você escreveu micro-organismos com 2 Os, né? Na verdade, nenhum dos dois está errado. O de cima, com um O só, é o termo mais atual, tá? Então, micro-organismo, ele foi muito usado com 2 Os, né? Atualmente, os autores já estão utilizando a forma com um O só. Tá? Então, só para não dizer, a doutora fez errada a questão, não. Então, a questão número 1, a palavra com um O só, ela é mais atual. Mas nenhuma das duas está mais errada. Denunciou a idade dele, né? Usou o termo bem antigo, né? É que o pessoal vê que eu não tenho cabelo, o pessoal acha que ainda nem nasceu o cabelo, de tão novinho. Mas não, já estou meio rodadinho. Então, no meu tempo, micro-organismos tinha 2 O. Agora eu aprendi. Também, se não me engano, né? Tinha acento. Perdeu o acento. Perdeu o acento, assim então tem que fazer em pé, né? Oi, ai. Então, veja, os micro-organismos eu quero eliminar. O que eu quero fazer? Quero eliminar micro-organismos. Se eu quero eliminar micro-organismos, vamos pensar aqui, ó. Primeira proposta dele, fazer uma filtração. Deixa eu apagar essa baguncinha aqui. Fazer uma filtração. Fazer uma filtração, você sabe fazer uma filtração, pelo amor de Deus. Você vai fazer passar por um filtro. Então, você pega um filtro e você vai jogar a água do rio nesse filtro. Claro, você vai colocar um papel de filtro, tipo você vai fazer café, você vai fazer um conezinho de papel aqui, e você vai jogar a água do rio aqui. Você acha que esse filtro vai reter os micro-organismos? Não, a filtração não é suficiente, porque os micro-organismos são muito pequenininhos. Não é micro são muito à toa, pequeninos, não é micro à toa. Esse micro quer dizer um totozinho, bem pequitiquinho, bem pequitiquinho. Então a filtração não funciona para o que eu quero. Ela funciona para reter partículas que tenham nesta água, mas que tenham um tamanho considerável. Aí elas vão ficar retidas no filtro. Portanto, a primeira proposta dele, filtração, já é. Não serve? Não serve. Segunda proposta, cloração. Ah, mas Dalton, eu não sei o que é isso. Eu sempre li coração. Tudo bem, mas aqui não é o coração, aqui é cloração. Cloração significa o quê? Adição de cloro. A adição de cloro. O que nós utilizamos é este íon aqui, ó. O nome deste íon é hipoclorito. Hipoclorito é. O íon hipoclorito libera cloro ativo. E o cloro ativo vai eliminar micro-organismos. Ah, então é isso que acontece? Você já ouviu falar de colocar cloro na água da piscina? Colocar cloro na água da piscina? Então o cloro ativo vai fazer o quê? Vai eliminar micro-organismos que por acaso se juntem àquela água. Então funciona a cloração? Funciona. Se eu quero eliminar micro-organismos, a cloração funciona. Então vamos deixar aqui, provavelmente seja a nossa resposta. Mas veja, eu já achei a resposta, já vou atrás. Nós estamos analisando aqui. Se você observar que você tem um pouco de tempo, porque às vezes você tem certeza da resposta, mas às vezes não. Então, se você não tem a certeza da resposta, continue lendo. Porque tem gente que já marca e sai correndo para o abraço. Vou marcar, já acertei, corre para o abraço. Só que às vezes não tem ninguém para abraçar porque você errou. Cuidado, então. Então, vamos ver. Coagulação. O que é coagulação? Então, a coagulação, você vai fazer o seguinte. No caso do tratamento da água, eles adicionam à água sulfato de alumínio. Al2SO4 3. O que o sulfato de alumínio faz? Ele pega as partículas e aglomera as partículas. Ele gruda as partículas, fazendo partícula maior, fazendo uma particulona. Para quê? Para que essa particulona precipite. Daí é mais fácil fazer a separação? Tem alguma coisa a ver com o micro-organismo? Não. Então está fora a coagulação. Fluoretação. Fluoretação é adição de flúor. Agora eu vou adicionar flúor. A adição de flúor não tem nada a ver com a eliminação de micro-organismos. A adição de flúor tem a ver com a questão da dentição, com a proteção dos dentes. Portanto, não é o propósito nosso. Decantação. Decantação é você fazer o quê? Deixar a água descansar
para que as partículas sólidas precipitem no fundo. Ah, então essas partículas sólidas que você está falando são os micro-organismos. Não, Tatu, não é isso. As partículas sólidas são sujeira. Ah, então não elimina micro-organismo? Não, não elimina micro-organismo. Portanto, a nossa resposta é a cloração. Confirmado. Tranquilo? Vamos adiante. Opa, olha a foto. Uma foto de uma regiãozinha da pele e depois ali a pessoa utilizando um creme, tá? Utilizando um creme. Muito bonita a foto. O que tem a ver? Tem a ver o seguinte. Questão 58, essa é a nossa questão que eu considero a mais importante de hoje. Vamos ler. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando ela está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes. Olha que palavrinha bonitinha. Umectantes. Feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Meu Deus do céu, glicerina e polietileno glicol, o que é isso? Está aqui a fórmula dos bichinhos. É uma substância química? Sim. A glicerina, também chamada glicerol, é essa substância aqui. Polietileno glicol. Poli quer dizer várias molequinhas de etileno glicol juntas. O que eu quero que você observe, essas duas substâncias são substâncias que apresentam o elemento químico carbono. Como elas apresentam o elemento químico carbono, caracteriza essas duas substâncias como duas substâncias orgânicas. Espera aí, aqui ele está comentando que essas duas substâncias são usadas como umectantes. Umectantes, elas servem para umedecer a pele. Tá, tudo bem. Vamos ver o que ele está querendo. Ele está comentando o seguinte, que a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Aí ele propõe ligações iônicas, forças de London, ligações covalentes, forças de polo, ligações de hidrogênio, ou seja, aqui aparecem os termos que eu estava comentando contigo. Então é o seguinte, na fórmula que nós temos aqui, tanto na fórmula da glicerina como na fórmula do polietileno glicol, existem as hidroxilas. Ah, mas eu não sei o que é hidroxila. Hidroxila é o grupo OH. Grupo OH é hidroxila? É. Então ele está propondo que as hidroxilas são as responsáveis pelo fator hidratante dessas substâncias. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te explicar um pouquinho. Eu vou aqui nesse quadro, para a gente poder conversar da seguinte maneira. Vou fazer uma representação bem simplesinha para você aqui, para você relembrar como é que funciona. Eu tenho aqui uma unidade que é um átomo. Um átomo? É. Aí uma outra unidade que é um outro átomo. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses átomos. A partir do momento que eu junto os átomos, esse conjunto já passa a ser a molécula, que é a representante de uma substância. Então, como que eu represento uma substância química? Pela molécula. A molécula representa a substância química. Muito bem. Vamos analisar da seguinte forma. Vamos supor que aqui é hidrogênio e aqui é cloro. Eu estou fazendo a molécula do HCl. A substância ácido clorídrico é representado pela fórmula da molécula. Tudo bem? Eu quero que você observe uma coisa. Existe aqui uma ligação. Existe uma ligação? Existe. E esta ligação aqui, eu chamo de ligação interatômica. Ah, meu Deus do céu, o que será que quer dizer interatômica? Traduza, Tatu. Interatômica quer dizer entre átomos. Pronto, entre dois átomos. Tranquilo, sem segredo. Só que se você tiver uma quantidade de HCl num recipiente, então você tem um recipiente, uma cumbuca aqui com HCl. Dentro desse recipiente só vai ter uma molécula de HCl? Não, nós vamos ter milhões de moléculas de HCl. Quantas? Milhões. Entre essas moléculas de HCl vai haver uma interação também, ó. Ah, vai ter uma interação entre elas também? Também. Só que agora essa interação será chamada de intermolecular. Opa! Eu estou percebendo uma diferença aqui. Essa interação é entre moléculas. Esta interação é entre átomos. Então vamos diferenciar essas duas bem e caracterizá-las. Como assim?
A interatômica tem 3 tipos. 3 tipos? Sim. A iônica, que nós já comentamos numa aula, a covalente, também chamada molecular, e a ligação metálica. E aí 3 tipos? 3 tipos. Então, para você observar 3 tipos de ligações. Vamos relembrar rapidinho aqui, ó. A ligação iônica é aquela ligação que tem metal. A ligação covalente é aquela que não tem metal. E a ligação iônica, ou melhor, covalente, metálica, tatu. A metálica só tem metal. Ah, mas como é que eu sei se é metal ou não metal? Tudo de novo, aquele von Klebrich que você já conhece da tela, tá? Aquele von Klebrich Então, peraí, existem essas 3 ligações entre átomos. Mas eu quero que você pense o seguinte, se eu quebrar aqui, ó, eu destruo a substância. Ela deixa de ser o ácido clorídrico. Muda a substância? Muda. Mas se eu quebrar aqui, ó, continua sendo ácido clorídrico? Continua. Opa, então aqui eu tenho 2 fenômenos, hein? Como assim 2 fenômenos? Você observe que se eu trabalhar na ligação intermolecular, a molécula continua a mesma, a substância continua a mesma. Isso é um processo físico. Mas se eu quebrar a ligação interatômica, eu destruo a substância. E ao destruir a substância, eu estarei realizando um processo químico. Então existe aquela história de fenômeno físico, fenômeno químico, que eu nunca entendia. A questão do fenômeno físico e fenômeno químico você pode entender dessa forma aqui. Então, se você destruir a substância, você está mexendo com a química dela. Se você mexer na ligação interatômica, você está mexendo com a química. Agora, se você mexer com a ligação intermolecular, você está mantendo a substância. É um processo físico. Então, tem essa diferença? Tem. E quais são as ligações intermoleculares que existem? As ligações entre moléculas. Entre moléculas, existe a dipolo induzido, que eu vou induzir 2 polos. Existe a dipolo permanente, que são polos permanentes, o nome está dizendo, eu não preciso induzir, esses polos já existem. E existe a famosa associação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Então tem essas 3 intermoleculares, sim. Então vamos analisar o seguinte aqui. Dipolo induzido também é chamado forças de London, e também é conhecido às vezes como forças de Van der Waals. Estou colocando os sinônimos, tá? A dipolo permanente também é chamado dipolo-dipolo. E a associação de hidrogênio, eu já comentei, ponte de hidrogênio. Tá, quando que existe uma, quando que existe outra e assim por diante. Você analise uma coisa. Primeiro tipo, dipolo induzido. Preciso induzir 2 polos. Se eu preciso induzir 2 polos, é porque a molécula não tinha polo. A molécula era apolar. Dipolo permanente, o nome está dizendo, são 2 polos permanentes. A molécula tem polo, ela é polar. E a associação de hidrogênio é de moléculas mais polares. Mais polares eu não resisto. Eu vou ter que escrever o von Klebrich aqui. Sempre você escreve, né? Sempre eu escrevo. Então você observa uma coisa aqui, ó. Se você ligar hidrogênio com carbono, o carbono puxa elétrons e o carbono fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Mas se eu ligar o hidrogênio com o bromo puxa elétrons, fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Repare que esse positivo é maior do que o outro. Esse negativo é maior do que o outro. Por quê? Porque a diferença é maior, a diferença de força é maior. Então, aonde que vai ter a maior diferença, a maior polaridade? Quando eu pegar o mais fraquinho com os mais fortes. Quando eu pegar o mais fraquinho com os mais fortes, a diferença vai ser maior. Portanto, eles vão ser os mais polares. Quem é que faz a associação hidrogênio? Quem tem hidrogênio, ligado, esse hidrogênio tem que estar ligado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligado ao FON. Daí vai ser a ponte de hidrogênio, que é uma ligação mais forte. Daí, esta dipolo induzido, porque o induzir é a ligação mais fraca. Então tem essa característica aí. Bom, tudo bem.
No caso do exercício, ele mencionou uma substância clássica que é o glicerol, glicerina. Fórmula da glicerina, está aqui. Tem hidroxila. Ah, tem OH? Tem. Opa, fica esperto. Fica esperto no quê? Fica esperto que se ela tem OH, e ele mencionou que a OH é responsável pelo fator hidratante da glicerina, vamos analisar qual interação entre as moléculas que vai haver. Mas por que você está falando entre moléculas? Porque o que vai acontecer é que eu vou jogar uma molequinha de água aqui, ó. Ah, uma molequinha de água e uma molequinha da glicerina. Então vai haver uma interação entre as moléculas. Você repare, como que vai ser essa interação? Essa interação, se você observar bem, o que aconteceu em termos desses tipos de interações? A água contém hidrogênio ligado no O. E a OH que ele mencionou é hidrogênio ligado no O. Então, quem tem hidrogênio ligado no oxigênio vai fazer a associação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Portanto, o que vai acontecer aqui é uma interação entre essas moléculas chamada ponte de hidrogênio. Agora, você repare num detalhe aqui, ó. Esse hidrogênio, ele fica entre esse oxigênio e esse oxigênio. Então, ele faz uma ponte entre esses dois oxigênios aqui, ó. Então, é importante você observar que a ponte de hidrogênio é um hidrogênio entre dois elementos eletronegativos, porque eles tentam induzir ao erro em alguns casos, pegando, por exemplo, esta substância aqui, ó. Essa substância é uma substância orgânica que é um aldeído. E eles aproximam essa molécula do aldeído com outra molécula de aldeído. Então, imagina aqui, ó, duas molequinhas se aproximando. E daí o infeliz chega e diz que aqui, ó, existe uma ponte de hidrogênio entre as duas moléculas. E a maioria do pessoal diz que é ponte de hidrogênio. Só que, dá uma olhada no seguinte, aquilo ali não é uma ponte de hidrogênio. Aquilo ali é clássico dele colocar em exercícios para induzir você a confundir como que é a ponte. Lembra o que eu falei que é a ponte? É o hidrogênio entre dois elementos do FON. Então, olha ali de novo, O hidrogênio está ligado ao carbono. Opa! Ele não está entre dois elementos do FON. Ele está ligado no carbono. E eu escrevi aqui, ó, tem hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se esse hidrogênio está ligado ao carbono, isso aqui não é ponte de hidrogênio, coisa nenhuma. Esta ligação é esse tipo aqui, ó. É a dipolo permanente, dipolo-dipolo. É isso que aconteceu. Peraí. Isso aqui é uma substância orgânica? Sim, ela é uma substância polar. Isso aqui também é orgânico, também é polar. Na química orgânica, nós consideramos os hidrocarbonetos como apolares. Então, por favor, marque isso, ó. Hidrocarboneto é apolar. O que é hidrocarboneto? Quando só tem carbono e hidrogênio. Portanto, essa ligação aqui, ó, na química orgânica, essa ligação é clássica de hidrocarboneto. Então, essa ligação na química orgânica é clássica dos hidrocarbonetos. Esta ligação aqui, associação de hidrogênio, é para quem tem OH, que tem H ligado no FON, para quem tem NH, que é o H ligado no N, ou para quem tem NH2, que é o H ligado no N. Na química orgânica, quem tiver um desses grupos aqui, vai fazer ponte de hidrogênio, associação de hidrogênio. Os hidrocarbonetos vão fazer dipolo induzido. E o resto? O resto vai fazer dipolo permanente. Tá? Então, isso aqui que é importante você ter noção. Então, fizemos uma revisãozinha disso aqui para voltar ao nosso exercício. Então, vamos voltar ao nosso exercício. Deixa eu liberar espaço aqui novamente, para nós podermos voltar ao nosso exercício. Eu não tenho carteira disso aqui. Aí, obrigado. Carteira, nossa, carteira é menos A. Voltando aqui, ó. Então, na tua tela, o que você tem? Você tem a representação das substâncias. Então, a glicerina tem a OH. O que acontece? Quando aproxima-se da água, ela atrai a água. Daí gruda a água, vai grudar água nesta hidroxila, vai grudar água nesta hidroxila e nessa que eu havia desenhado.
O polietileno-glicol tem uma hidroxila aqui, ó, gruda água. Aqui tem outra hidroxila, gruda água. Ah, então vai grudando água? Vai. Por isso que eles funcionam como hidratantes. Ah, então peraí. A pergunta dele, a retenção da água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de ligações iônicas. Ligações iônicas, o que você acha? Ligações iônicas. Ligações iônicas são ligações interatômicas. Nós não temos íons nessas substâncias que ele mencionou. Não temos íons na glicerina e não temos íon no polietileno-glicol. No polietileno-glicol não existe íon. E a água? Tem íon na água? Não, a água é covalente. Então não tem nada a ver ligação iônica. Forças de London. Lembra das forças de London que eu comentei? É característico das substâncias apolares. Substâncias apolares. É um dipolo induzido. As ligações covalentes. Não, ligação covalente é ligação entre átomos. Eu não estou vendo ligação entre átomos, é ligação entre moléculas. Forças dipolo-dipolo. Forças dipolo-dipolo é das substâncias polares simples. E daqui, ó, ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio é a ligação que vai unir o que eu havia representado como água e as hidroxilas. Está aí a nossa resposta. Aquela dipolo induzido, vem comigo aqui um pouco. Aquela dipolo induzido é você induzir polos, tá? Você tem uma molécula que não tem polo, você vai juntar, por exemplo, o CO2. Isso aqui é clássico exercício com o CO2, tá? Clássico com o CO2, porque o CO2 é uma substância apolar. É uma substância que não tem polo. Mas quando eu baixo a temperatura do CO2, eu induzo a formação de polos na molécula do CO2. Então é um gás. As moléculas do estado gasoso estão soltas. Então veja, no gás as moléculas estão soltas? Estão. Quando eu induzo polo numa molécula, ela induz polo em outra molécula e elas se juntam. Aí vira o CO2 sólido. Já ouviu falar em CO2 sólido? Gelo seco. O gelo seco? Qual é a ligação que une as moléculas no gelo seco? Ligação de polo induzido. Eu tive que induzir os polos porque o CO2 era apolar. Olha, induzir os polos é a mesma coisa que eu pegar uma régua de plástico e atrair pedacinhos de papel. Tem um professor de física aqui do meu lado. O processo de indução a gente pode entender também como, imagine uma esfera carregada, uma esfera metálica, condutora, carregada eletricamente. Então vamos imaginar que ela está carregada positivamente porque ela tem falta de elétrons, existe um excesso de prótons ali. E eu aproximo essa esfera carregada de uma esfera neutra. Ora, uma esfera também condutora neutra. Ora, por que ela está neutra? Porque não tem prótons e porque não tem elétrons? Não, é porque ela tem prótons e elétrons em mesmo número. Quando você aproxima essa carga positiva, essa esfera carregada positivamente dessa que estava neutra, a carga positiva atrai os elétrons livres, porque afinal de contas o metal tem vários elétrons livres, porque são aqueles elétrons nas camadas de valência fracamente ligados ao núcleo, né? Então você faz lá, dentro desse metal, como se fosse uma nuvem de elétrons livres lá dentro. Esses elétrons, eles são atraídos pela carga positiva. Vocês sabem que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Então, a carga positiva aqui vai atrair os elétrons para esse lado, para esse hemisfério dessa esfera. Ora, mas esses elétrons abandonaram os seus prótons lá do outro lado. Então, essa esfera que inicialmente estava neutra, ela está agora polarizada, porque eu tenho um lado com elétrons, então um lado negativo, e o outro lado ficou positivo. Claro que se eu levar essa esfera positiva embora, levar ela lá para o infinito, os elétrons são atraídos de novo em direção aos seus prótons e a esfera volta a ficar neutra. O processo de indução precisa ainda da ligação de um fio terra, afastamento do indutor depois. Mas a gente está falando só de polarização. Então uma maneira de polarizar é aproximar de um condutor neutro uma carga positiva e ocorre o fenômeno da polarização. É uma coisa análoga ao que você está falando, né, Adão? Então daí as moléculas se juntam, viram o CO2 sólido, gelo seco. Só que o gelo seco sublima, faz aquela fumaça branca que é usada em show.
O gelo seco, o CO2 está no estado sólido, automaticamente ele volta para o estado gasoso. Por quê? Porque aqueles polos, como o Elton comentou, eles se desfazem. Quando eles se desfazem, as moléculas soltam-se novamente e voltam para o estado gasoso. Aí ele pergunta que ligações são rompidas durante esse processo. As ligações são rompidas durante esse processo são as ligações de polo induzido. Ligações de polo induzido são rompidas e as moléculas se soltam. Tranquilo? Tá? Então, como o Elton comentou, né, você faz a indução. Lembra aquela história de você pegar uma régua de plástico e pedacinhos de papel? Uma régua de plástico atrai naturalmente pedacinhos de papel? Não, porque não tem polo. Se eu pegar a régua de plástico e passar no meu cabelo, aliás, no meu cabelo não vai fazer tanto efeito, passar numa blusa de lã. Se eu passar numa blusa de lã e aproximar do pedacinho de papel, eu polarizei a régua. Né? Eu polarizei a régua, o que acontece? Você carregou a régua por um outro processo de eletrização que é por atrito. Por atrito. Então, por atrito, elétrons passaram do seu cabelo para a régua ficou carregada negativamente e o teu cabelo ficou carregado positivamente. Teu cabelo vai arrepiar. Minha blusa. Tua blusa vai ter os fiozinhos vão ficar arrepiadinhos lá porque estão se repelindo. Mas você polarizou a régua. Aí, quando você aproxima a régua do papel neutro, é a esfera, a ideia da esfera. Você vai polarizar a carga no papel que vai ser atraído em direção à régua. Cuidado com essa questão, porque um corpo neutro, ele é atraído por uma carga positiva pelo processo de polarização. Dá vontade de dizer que ele não vai, né? Ele é neutro, ele não vai nem estar indo nada. Não, ele é atraído porque ele polariza. Exatamente. Tranquilo? Joia? Então tá. Então vamos para a próxima. Questão 85. Um dos processos usados no tratamento do lixo, olha lá, novamente, tratamento do lixo, bem clássico em Enem, bem clássico, é a incineração, ou seja, queimar o lixo, taca fogo. Não é taca-lhe pau, não, é taca-lhe fogo. Que apresenta vantagens e desvantagens. Tudo bem, você sabe disso. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada... Peraí. Queima é combustão, que o Elton gosta. Então, queima é combustão. Combustão é sempre um processo exotérmico. Na aula do Elton, ele estava falando sobre isso agora há pouquinho. Você prestou atenção na história do jornal ali. Então, é um processo exotérmico, libera calor. Libera calor? Libera. Combustão sempre. Não é às vezes, quem sabe, se chover. Não, combustão sempre vai liberar calor, tá? Então essa energia liberada é transformada em energia elétrica. Olha a vantagem desse processo, tá? Então tem vantagem? Tem, porque eu vou aproveitar aquela energia que seria jogada fora, eu vou aproveitar ela para ser transformada em outra forma de energia térmica para energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na terra. Está aqui desvantagem. Lembra? Ele comentou aqui, apresenta vantagens e desvantagens. No plural, tem mais. Aqui nós estamos com um exemplo, né? Por exemplo. Então, um exemplo de vantagem é transformar a energia liberada na combustão, na queima, em energia elétrica. E hoje a energia elétrica está cara, você sabe muito bem disso. E a incineração provoca também a emissão de poluentes. Então está aqui uma desvantagem e uma vantagem. Tudo bem? O que ele quer? Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é... Peraí, eu já esqueci. O que você esqueceu? Esqueci qual é a desvantagem. A desvantagem, ele escreveu aqui, que a incineração provoca a emissão de poluentes. Agora ficou fácil. Para minimizar a emissão de poluentes. Então vamos ler assim. Para minimizar a emissão de poluentes, vamos ver o que ele propõe para nós. Letra A, aumentar o volume do lixo incinerado, queimar mais lixo. Pelo amor de Deus, nem vou continuar lendo. Você até aumenta a produção de energia elétrica, mas vai aumentar também a emissão de poluentes. Vai aumentar a produção de energia elétrica, mas o que eu quero, não. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Aqui faz sentido. C, aumentar o volume do lixo para baratear os custos relacionados ao processo. Não, aumentar o volume do lixo, não. Fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume do lixo incinerado. Não quero aumentar o volume do lixo, me interessa. Diminuir a temperatura de incineração do lixo. Não. A resposta realmente é colocar filtros nas chaminés.
Esse filtro na chaminé retém os poluentes que ele iria eliminar. Basicamente isso? Basicamente isso. Então, resposta letra B, letra B. E eu quero deixar para você aqui, para aprofundar, alguns sites foram colocados aqui para você dar uma pesquisada. Joia? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.